Então, ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Artur Trindade. Obrigado. Senhor Membro da Comissão Política Nacional, Senhor Presidente da Comissão Política Distrital, Senhor Presidente da Comissão Política Conselhia, Senhores Presidentes da Câmara, Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, tenho muito gosto em participar aqui em Vila Real nestas sessões, numa das sessões, esta que se realiza aqui hoje. Tenho muito orgulho em participar neste conjunto de debates que se está a alastrar por todo o país, porque tenho, como foi dito aqui, também muito orgulho de ter pertencido a um esforço conjunto por parte de toda a equipa do Governo, numa altura muito difícil para o país, e tenho orgulho, prazer e sinto também o dever de partilhar com todos vós aquilo que tem sido a nossa experiência no Governo. Peço também desculpa um pouco pela minha voz e pelo meu estado de saúde, porque, mais uma vez, e aqui por culpa do Governo, estou com a gripe, e o culpado disto é o Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Fernando Leal da Costa, porque sentou ao lado de mim na reunião do Secretário de Estado e pegou-me a gripe. E, portanto, é a política do Governo que me fez isto, e isso talvez perturbe um pouco o meu tom de voz. Eu tenho uma apresentação preparada com alguns dados, apenas para nos guiarmos durante este debate, mas queria que a nossa conversa fosse um pouco para além dos temas que trago aqui, para que pudessem compreender melhor e, sempre que possível, tentar não vos maçar com detalhes muito técnicos, o que às vezes na área de energia é difícil, mas que possam compreender e numa linguagem acessível também transmitir a outros companheiros de partido e a outros cidadãos algum do trabalho que foi feito e algum do relevo das opções políticas que fomos tomando ao longo deste tempo. Como sabem, o setor da energia tem sido um setor muito no centro do debate social e mediático e político nos últimos anos. É um setor muito importante para o país, e é um setor muito importante em qualquer economia, e na situação que vivemos, tal como falaram as pessoas que me antecederam agora aqui neste debate, uma situação em que tivemos cá a Troika, em que tivemos que fazer reformas de forma muito rápida, comprimida no tempo, e algumas de grande latitude para o tempo que nos foi dado para as implementar. É um setor que também foi alvo deste mecanismo global de reforma que afetou os outros setores do país. Só que é um setor que tem algumas características, e uma das características daquilo que acontece da energia é que, normalmente, no setor da energia, tudo aquilo que é feito hoje não se sente hoje nos nossos bolsos nem nas nossas vidas. Vai se sentir daqui a 4, 5, 6, 7 anos. É sempre assim. Se nós dissermos hoje que vamos construir aqui uma barragem, essa barragem só vai aparecer provavelmente daqui a 10 anos. Se tomarmos hoje a decisão que vamos fazer um parque eólico, ele vai demorar 4, 5 anos. É assim. Na energia as coisas são assim. São investimentos muito grandes, é um setor capital intensivo e, portanto, necessita de tempo para que todas as grandes mudanças tenham um impacto no dia-a-dia das pessoas. Mesmo assim, já temos alguns anos de trabalho e de governo e algumas das medidas já se vão sentindo. Mas esta minha introdução serve também para vos explicar que, quando nós chegamos ao governo e começámos a depararmos com as reformas que era preciso fazer no setor da energia, nós estávamos a sentir com grande força o efeito de políticas tomadas por governos anteriores. De políticas não só em termos de decisão, mas em termos do próprio enquadramento que era dado aos números e ao debate político. Por exemplo, para vos dar uma ideia de como o debate muitas vezes estava mistificado, discutia-se muito se Portugal devia ou não apostar nas renováveis. Esse era o grande debate, se devia apostar muito nas renováveis. O governo anterior passava muito tempo a dizer que era muito conhecido internacionalmente por apostar muito nas renováveis, e isso é que era importante. Depois, de vez em quando, apareciam umas pessoas
nos meios de comunicação social a dizer não se deve apostar tanto nas renováveis porque questões técnicas, e iniciava um debate que demorava horas, onde não se aprendia nada. Quando nós chegámos, rapidamente percebemos que o problema não é esse. O problema aqui não é discutir se devemos investir ou não investir nas renováveis, ou se investir na tecnologia A ou na tecnologia B. O problema com que nós nos deparamos no setor da energia é um problema de ter ou não racionalidade económica nas despesas que se fazem. Ter ou não capacidade para pagar os custos em que se incorre. Ter ou não capacidade para gerar negócios, alavancar negócios, e depois o tecido económico não ter capacidade para os suportar e para os pagar. E mais, fazer negócios, tomar decisões, mas a fatura não aparecer no ciclo político do governante que está a tomar essas decisões e a assinar os papéis, mas passá-la para os governantes do futuro. E às vezes para 2 décadas à frente. E, portanto, esse foi o cenário com que nós nos deparamos em grande parte destas questões de energia. Isto não tem nada a ver nem com verde, nem com azul, eu sou do Benfica, nem com encarnado. Isto tem a ver com racionalidade económica, responsabilidade, transparência e lealdade para com os cidadãos. Obviamente que interessa muito mais discutir se é verde ou se é azul. Isso é muito mais interessante porque isso te responsabiliza todo o processo de tomada de decisão. Mas não é isso que interessa às pessoas, nem foi isso que interessou à Troika, nem é isso que interessa ao Governo, como vão ver um pouco pelas questões que temos aqui. Então, quando nós nos deparamos com o memorando, nós vimos que na área de energia, a Troika, quando chegou a Portugal, achou que Portugal estava num caos, porque foram tantas as linhas que foram dedicadas no memorando de entendimento à área de energia que os trabalhos eram maiores que os trabalhos de Hércules. Não havia como parar, era em todo o lado, principalmente na área do setor elétrico. Aquilo que nós nos deparamos foi que, para além daquilo que era preciso fazer na Troika, que era alguma coisa, ainda havia outros aspectos muito relevantes e preocupantes que nem sequer tinham sido identificados pela Troika. E, obviamente, a Troika, quando defende certas coisas, não defende o bem do país. Defende o bem dos credores do país, que é diferente. Mas eles têm o poder de o fazer. E, portanto, nós tivemos que lidar com isto. Não só reformar porque era preciso e porque tinha sido acordado, mas conter algumas das demandas da Troika por algumas serem exageradas e pensarem só numa estratégia de recuperação de dinheiro e não numa estratégia de viabilidade económica do setor, que, como é um setor de médio e longo prazo, estará cá para além deste ciclo de resolução deste problema de crédito da Troika. No setor da energia elétrica, que é o mais conhecido, irei aqui apresentar alguns dados sobre isso, a questão que se deparava em Portugal era o seguinte. O setor da energia elétrica serviu para, durante governos anteriores, lançar uma série de investimentos em Portugal. E lançar, designadamente na área da geração, muitos investimentos. Investimentos na área das energias renováveis, investimentos na área da cogeração, investimentos antigos que vinham da área da produção térmica e hídrica. E, basicamente, o sistema funcionava da seguinte forma. O Governo, através de um decreto-lei, ou de uma portaria, ou de instrumentos que eram assinados pelos membros do Governo, de governos anteriores, determinava quanto é que os produtores deveriam receber. Depois, havia um mercado, e há um mercado, que é o mercado ibérico, onde alguns produtores que não têm essas salvaguardas têm que operar e têm que vender e comprar energia. Mas são poucos, acabaria por ser, nessa altura, para aí 1/10 da quantidade de energia que existia por aí. 1/10, 2/10, os outros, 80%, estavam salvaguardados nestes contratos, feitos não pelo regulador. O Governo não deixou o regulador fazer isso. Disse, não, o regulador é demasiado sério para fazer isso. Portanto, trate lá das redes, porque esta parte nós tratamos. E, portanto, nunca passou essa parte para o regulador. Mandava-lhe a conta para ele depois adicionar às tarifas, mas nunca o deixou fazer isso. Isto era demasiado interessante para o Governo fazer. Então, aquilo que o Governo fez foi estabelecer esses mecanismos de pagamento, muito interessantes para quem tinha esses investimentos, e aqui não interessa se eram verdes, azuis, amarelos, não interessa isso para nada,
tinham essas remunerações estabelecidas por critérios, repito, nem sequer eram do regulador, eram critérios políticos do governo, estabelecidos por instrumentos legislativos, a vários níveis, e depois dizia, bem, podem também ir para o mercado, vão lá vender as vossas coisas e depois, se tiverem falta de dinheiro, não faz mal porque eu cobro a diferença à população, ao sistema geral. Portanto, e através dos chamados custos de interesse económico geral, que é uma coisa que aparece na tarifa, que soma ao custo das redes, de transporte, distribuição, e tem esses custos, que são chamados custos de interesse económico geral, ou custos políticos, que é aquilo que o Governo paga a estes operadores para cumprir a palavra que lhes deu, quando eles investiram, e que dinamizou esses investimentos, e que é o diferencial entre aquilo que a produção deles vale e aquilo que eles têm acordado com o Governo. E isso põe toda a gente a pagar. Portanto, para os produtores isto é igual, quer haja mercado, quer não, eles recebem sempre o mesmo. Para os consumidores é que eles têm que o pagar de uma maneira ou de outra, ou no mercado ou nisto. E, portanto, o mercado foi criado e o mercado realmente é muito interessante, o MIBEL é uma iniciativa muito boa, muito interessante, mas tinha muito pouco efeito na nossa vida por causa disto. Ora, o que é que acontecia? Acontecia que estes custos políticos geravam uma pressão tão grande para a subida das tarifas, porque as decisões também não têm efeito logo, mas começam-se a fazer sentir. Ainda hoje estamos a pagar essas decisões. O que é que aconteceu? O Governo, obviamente, e aí bem, teve que limitar a subida dos preços, porque as pessoas não conseguiam suportar pagar esse tipo de custos nas suas tarifas de eletricidade ao ritmo a que elas subiam. Isso foi-se acumulando em termos de déficit tarifário. Portanto, quando a Troika detectou o problema, e este Governo chegou, tinha um problema não só dos custos que já estavam lançados, que anualmente aparecem para pagar, e que vão continuar a aparecer para pagar até esses regimes passarem para regimes novos, ou então aqueles que foram melhorados, já têm esses efeitos, mas até se desaparecer o efeito desses regimes iniciais, mas também um saldo de algo que já tinha sido pago, mas que, do ponto de vista financeiro, paga aos produtores, mas do ponto de vista financeiro, alguém adiantou dinheiro e ficou credor dos consumidores. Chamada dívida tarifária, ou déficit tarifário. E, portanto, o problema aqui para resolver é gigantesco. Nem se consegue resolver só no ano. A nossa proposta com a Troika foi resolvê-lo até 2020. E tomámos várias iniciativas, muitas delas vão no sentido de dizer, bem, cada vez mais isto tem que ser em mercado e cada vez mais o nível de subsídios tem que ser mais pequeno. Seja verde, seja azul, seja amarelo, não é isso que interessa. O nível de subsídios tem que ser mais pequeno porque as pessoas não conseguem pagar. Porque depois, quando queremos um crescimento da economia, queremos fomentar o emprego, nós não podemos ter a energia com os preços a subir. Porque as empresas têm que pagar essa energia e depois têm que competir nos mercados internacionais. E quanto às famílias, quando o custo da energia sobe, é uma perda de rendimento das famílias para gastar noutros bens e serviços. É positivo do ponto de vista da eficiência energética, mas do ponto de vista da equidade social e distribuição do rendimento é negativo. E como nós tivemos, por questões fiscais, ainda por cima que proceder ao aumento do IVA, que já estava também previsto no memorando, e designadamente o IVA que incide sobre a energia, essa questão ainda se tornou mais gravosa, porque a capacidade das famílias de suportar esses aumentos ainda piorou. E, portanto, aquilo que houve que fazer foi racionalizar custos. Isso foi feito através de medidas que vos vou aqui falar, com efeitos imediatos e com efeitos no médio e longo prazo, porque estes efeitos se fazem sentir no médio e longo prazo. Mesmo assim, o Governo, de vez em quando vai à Assembleia da República, ainda é chamado a atenção por alguns partidos da oposição com o seguinte racional. Então, mas os senhores deviam ter cortado mais, que eu preciso das tarifas a descer. As pessoas querem ver as tarifas a descer. Reparem bem neste paradoxo. Desde que o setor da eletricidade começou até este Governo, todos os governos que apareceram, a única coisa que fizeram foi dar subsídios, aumentar estes custos políticos das tarifas e fazer crescer a fatura. Este Governo foi o único que não fez nenhum custo político. E, além de não fazer, ainda cortou
alguns milhares de milhões de euros, como vão ver. E, portanto, eles ainda criticam o Governo, aparentemente, porque a tarifa não desce. A tarifa não desce porque a pressão dos custos que eles têm é tanta, mesmo cortando, aquilo que vamos evitando é que ela suba para níveis absurdos, tendo em conta também a questão da dívida tarifária, que é uma obrigação da Troika. E, portanto, isto é o contrassenso em que se põe nesse discurso. Eu iria, então, para vos dar nota desta questão, dar-lhes uma ideia das medidas que fomos fazendo, esta no primeiro pacote, o primeiro pacote de medidas aprovado pela Troika para resolver este problema. E, portanto, só na cogeração, que já foi uma medida que já foi implementada, temos uma redução de quase 1.000 milhões de euros. O que é isto? Isto significa que um problema que existe com a cogeração era que as tarifas de energia elétrica estavam a ser utilizadas para dar um subsídio à produção industrial, por um lado, e, por outro lado, um subsídio ao consumo de gás natural e aos vendedores de gás natural, por outro, que ganhavam nestes dois campos. Por um lado, vendia-se mais gás, isso ajudava a ter lucros quem vende gás. Por outro lado, pagava-se mais, ainda por cima, pela energia elétrica que era produzida nessa cogeração, do que ela custava ou do que ela deveria ser valorizada. Isso permitia também ao empresário ter um rendimento extra. Portanto, esse subsídio era pago por quem? Por todos na fatura de energia. E quando não era pago, acumulava neste déficit tarifário. Há as eólicas, onde a redução foi de 151 milhões de euros. As mini-hídricas, 285. Os CMEC, que são os contratos dados à EDP Produção para salvaguardar o início do processo de liberalização, onde se reduziram 200 milhões. As garantias de potência, que são recebidas fundamentalmente pela EDP e pela Endesa, onde se conseguiram cortar 440 milhões de euros e, no total, obtemos um corte de cerca de 2.000 milhões de euros, repercutido em vários anos, tal como estavam projetados em vários anos estes custos. E que já hoje em dia se fazem sentir nas faturas de energia que nós temos e no déficit tarifário, que não é tão alto como seria se estas medidas, que foram já todas implementadas, estão aqui os instrumentos legislativos onde elas foram implementadas, seria muito mais gravoso para os cidadãos, para as famílias, para as empresas, se não tivéssemos estas medidas implementadas. Mas esta questão não foi ainda suficiente. Porquê? Porque, mais uma vez, a Troika chegava ao pé do Governo e a Troika dizia que a economia precisa de crescer. E como a economia precisa de crescer, nós temos que ver quais são os fatores de custo que podem influenciar positivamente o crescimento da economia. Tal como fizeram no emprego, com a questão do mercado de trabalho, a liberalização, como fizeram num conjunto de outros aspectos da economia, eles lá nos seus modelos achavam que se tinha ainda que procurar mais. Obviamente o Governo também queria continuar a melhorar e a reformar o setor de energia. As reformas vão muito para além desta questão dos pacotes dos custos, mas recorrentemente exigiam mais. Então o Governo teve um novo pacote, um que tem a ver com a questão da repercussão positiva, assegurar a repercussão positiva cá de certas medidas que são tomadas em Espanha, uma questão técnica, não irei entrar ali em questão, mais 480 milhões de euros, mais 100 milhões de euros que cortámos na remuneração dos terrenos hídricos da REN, mais 350 milhões de euros que corrigimos no funcionamento do mercado de serviços-sistema, mais uma questão técnica que afeta fundamentalmente a EDP, neste caso, mais uma medida que ainda não está implementada, porque tem complexidade técnica e que só produz efeitos a partir de 2017, que tem a ver com as centrais a carvão, e outra medida que é difícil de implementar, também porque, compreenderão, tem óbvios impactos políticos, que tem a ver com alguns cortes que é preciso fazer nos setores energéticos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e talvez, em algum ónus, para esses consumidores face aos do continente, que, não sei se sabem, na nossa fatura de energia elétrica, nós pagamos uma quantidade, algumas centenas de milhões de euros a mais, aqui no continente, para possibilitar que o custo a que a energia elétrica é vendida na Madeira e nos Açores esteja em linha com o custo que é vendido no continente. Isso podia ser pago pelo Orçamento de Estado, não foi, é pago pelas tarifas elétricas. Aliás, deixem-me explicar que o Governo anterior contribuiu para estes custos e não foi só beneficiando os operadores do setor. É evidente que os operadores do setor
tinha uma vida mais à larga com governos anteriores do que têm hoje. E posso-vos dizer que é muito mais fácil, quando se está sentado com um operador desses do setor, estar-lhes a dar um contrato desse, onde eles ganham aqui umas centenas de milhões, do que estar-lhes a fazer os cortes que nós fazemos. E eles são pessoas que têm capacidade de se defender, têm advogados, têm muitos meios e muito poder, e é muito mais fácil andar sempre a tomar medidas que os põem todos sorridentes do que andar a tomar as medidas que nós andamos a tomar. E, portanto, eu costumo dizer, era muito bom ser secretário de Estado de Energia, mas era noutros tempos. Isto agora é só conflitos e desgraças, não é? E, portanto, mas estava eu a tentar explicar-vos que este conjunto de medidas que temos aqui não foi só, tomadas em governos anteriores, não foi só no sentido de beneficiar esses operadores, também foi, mas não foi só no sentido de os beneficiar. Foi no sentido de beneficiar de forma extemporânea, de forma, eu diria quase, de forma extraordinária mesmo, os orçamentos de Estado desses governos. Porque há custos que hoje nós temos no setor, devido à forma como algumas destas operações foram feitas. Por exemplo, o concurso das mini-hídricas, ou o concurso que foi feito para os solares fotovoltaicos, ou outros. Como é que eram feitos esses concursos? Não é como as metodologias que nós estamos a aprovar agora, feitas pela Troika, onde nós queremos que essas energias entrem ao mais baixo custo possível para o cidadão, para que as pessoas tenham uma fatura mais baixa. Fazia-se o contrário. O Sr. Ministro das Finanças, da altura, precisava de dinheiro, então o que é que se fazia? Em vez de se pôr os concorrentes que vão a um concurso para fazer uma mini-hídrica, um solar, a licitarem, cada um deles com a tarifa mais baixa, a ver quem é que entra com a tarifa mais baixa, para beneficiar o sistema, o cidadão, o consumidor, as empresas, não. Isso é uma tarifa muito alta, que toda a gente já sabia que pagava muito mais do que o investimento, e depois obrigava-se a pagar dinheiro à entrada, e esse dinheiro não ia para o setor elétrico, ia para o Orçamento de Estado. De forma extemporânea e de forma apenas utilizada para ser uma receita extraordinária que equilibrava contas de uma coisa que não era recorrente. E que ajudava a poder dar alguns gastos nessa altura e a maquilhar algumas contas de déficit que eram apresentadas nessa altura. E, portanto, parte do problema que nós temos deriva também daí. E é muito difícil ir perante um cidadão desse, uma empresa dessas, que entrou num desses concursos e entrou com dinheiro, dizer, agora tem que lhe baixar a tarifa. Mas ele diz, mas eu já paguei isso. E paguei ao governo, que somos nós, você recebeu o cheque. Então passe-me para cá o dinheiro, diz ele. Não é? Uma das questões que foi preciso depois colmatar ainda foi que, no final de uma das avaliações da Troika, agora não me recordo exatamente qual foi, havia uma falta de dinheiro no orçamento. Quer dizer, não havia capacidade para fechar o orçamento. E então o Governo teve que decidir qual era um dos setores da sociedade onde iria infligir um imposto adicional. E havia várias hipóteses em cima da mesa. O Governo decidiu, e aqui no contexto claro da Troika, que exigiu essa receita imediata, que as empresas do setor da energia, tal como o setor bancário, tinham capacidade de ser chamadas a contribuir de forma absolutamente extraordinária para esse ano, para o Orçamento de Estado, evitando fustigar mais outros setores da sociedade. Esta medida, que é uma medida que não é uma medida benéfica para o setor, e eu, sendo responsável pela política energética, obviamente preferia não ter tido que aplicar este imposto, porque é um imposto sobre um setor que também tem aspectos positivos, também cria riqueza, e as pessoas do setor não são malandros, quer dizer, são pessoas honradas e respeitadas e que trabalham e empregam muita gente. Mas havia necessidade de recorrer a esta receita e houve que escolher, e o Governo escolheu. E é mais difícil enfrentar algumas das pessoas destes setores, que são fortes, como costuma dizer, do que os fracos do costume, que estão noutros lados e noutros setores da sociedade. E o Governo teve a coragem para fazer isso. E posso-vos garantir que não é nada fácil. E posso-vos garantir que as movimentações das empresas que estão nesse setor
não são nada leves. Mas o Governo teve coragem, enfrentou quem tinha que enfrentar e defendeu quem tinha que defender. E perante uma escolha muito difícil, e o ideal era não termos tido que a fazer, fê-la e prosseguiu em frente. Por último, queria-vos falar do pacote de abril-maio de 2014, que é um pacote onde o Governo diz claramente à Troika, bem, os senhores pararam aqui no setor elétrico, a energia não é eletricidade. Quer dizer, nós temos muitos problemas na energia, na eletricidade há claramente aqui uma série de problemas, mas a eletricidade são 25% a 30% do consumo nacional. O resto não é eletricidade. Quer dizer, vamos continuar a reformar, mas nestas coisas os economistas dizem que os rendimentos são decrescentes. Se eu estou sempre a trabalhar numa área, quer dizer, cada vez consigo tirar menos frutos dessa jazida. Eu tenho que mudar de campo para obter algum rendimento. Então foi isso que fizemos e, digamos assim, direcionámos um conjunto de medidas muito importante para a economia, para outros vetores energéticos, designadamente os combustíveis e o gás natural, mas mantivemos também algumas das questões ainda a melhorar na questão da eletricidade. Este pacote está praticamente todo implementado e é recente. Como sabem, temos os combustíveis low cost, que já foi publicado em Diário da República, os slides, neste caso, até estão desatualizados. Temos já um conjunto de medidas para o gás propano e butano, que era uma matéria que estava esquecida. Nós criámos os preços de referência, como está ali dito, numa das outras medidas, e estamos a implementar um conjunto de medidas de detalhe para aumentar a concorrência, e já se vê hoje em dia, há um operador que já anuncia descontos enormes nestas garrafas, em conjunto com uma grande empresa também de centros comerciais e de supermercados. E, portanto, já se ultrapassou alguns das práticas correntes do setor de dificultar o acesso a este tipo de produtos energéticos. E, portanto, algumas dessas medidas, são detalhes, não vou entrar aqui neles, já estão a produzir efeitos, mas ainda há coisas para fazer. A questão dos contratos de longo prazo de take-or-pay tem a ver com um problema que surgiu no setor do gás natural, em que, basicamente, este setor ficou de fora de algumas das medidas por questões técnicas, não era um ativo e, portanto, não se conseguiu ir a este setor obter um rendimento muito relevante a favor do gás natural, que muitas pessoas não sabem, mas quando nós comparamos o custo de energia elétrica em Portugal com o custo de energia elétrica da média da zona euro, nós estamos praticamente em cima dessa média. Não estou a dizer que é bom, porque nós temos menos dinheiro que outras pessoas. Temos que continuar a combater ativamente para não descolarmos dessa média. E temos que continuar ativamente a combater para tentar estar tão perto dessa média, um bocadinho por baixo, se possível. Mas no gás natural estamos acima da média. Sempre estivemos e continuamos lá em cima. E, portanto, é uma área que precisa de medidas para aliviar este diferencial relativo que nós temos. É uma medida complexa que pode envolver alguma litigância, algum trabalho jurídico para o futuro e, portanto, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre ela, talvez mais para a frente possa falar, mas é uma medida muito importante, com um peso muito significativo no setor do gás natural, onde o benefício para as pessoas durante 3 anos pode estar entre 3% a 5% ao ano, consoante o tipo de fornecimento de gás natural que cada um tenha. Portanto, a contribuição extraordinária já falámos. Aqui é uma melhoria que é um detalhe que tem a ver com a limpeza de florestas. E depois, talvez a medida mais importante deste pacote tem a ver com a tarifa social. Nós criámos uma verdadeira tarifa social de energia elétrica. E a Troika valorizou muito positivamente esta medida. E eu considero que é talvez a medida de política energética mais relevante dos últimos anos. Porque estamos a falar em qualquer pessoa deslocar-se a um balcão de atendimento do comerciador de último recurso de energia elétrica, que é uma empresa concessionada chamada EDP Serviço Universal,
que é uma empresa concessionada, regulada, não atua em mercado. Não pode concorrer com as outras. A EDP tem também uma marca onde concorre com as outras, mas esta não. Esta tem um serviço público específico para tratar do cidadão numa lógica que vai para além da lógica comercial. Qualquer cidadão que assine uma declaração dizendo que se enquadra naqueles critérios de rendimento, e basicamente é um rendimento de uma pessoa de 4.800 euros por ano, multiplicado em 50% por cada elemento daquela residência fiscal, e, portanto, se forem 3 pessoas, multiplica por 2, este valor de 4.800 passa para 9.600. Basta assinar essa declaração. Obviamente não pode mentir, porque se mentir pode levar com uma sanção até 2.500 euros. Mas basta. Não precisa de ir buscar papéis, nem esperar por um computador, nem nada. Basta assumir sob compromisso de honra essa declaração para ter imediatamente acesso a um desconto de 34% na tarifa de energia elétrica. E, por favor, digam a todas as pessoas que os senhores saibam, na vossa região, que têm dificuldades económicas, que têm níveis de rendimento baixo. E aqui não interessa se é reformado, se não é reformado, se é velho, se é novo. Só interessa o nível de rendimento daquele agregado que está naquela residência fiscal que tem um ponto de consumo de energia elétrica. E basta declarar isso, e declarar o número, obviamente, de pessoas, e explicar o rendimento e declarar isso, para ter imediatamente acesso nesse fornecedor, que é um fornecedor regulado, que não tem uma tarifa extinta, nunca teve nem nunca vai ter, acesso a 34% de desconto. Mas é que é imediato. E, portanto, isto é muito importante porque é difícil de comunicar. O Governo está a preparar campanhas para divulgar esta informação, porque é muito importante para as pessoas. Mas é algo que nós devemos, porque foi muito difícil implementar estas medidas. Sabem quem é que paga estas medidas? Não são os outros consumidores. Não são as pessoas que têm um rendimento do trabalho mais elevado. São os produtores de energia. São eles, contrariamente àquilo que acontece noutras tarifas sociais, noutros países, e se calhar aquilo que aconteceria na normalidade dos sistemas energéticos nacionais, em que esta matéria normalmente é paga ou pelos orçamentos de Estado ou então pelos consumidores mais ricos, digamos assim, esta tarifa é suportada por esses centros eletroprodutores, que são essencialmente os centros eletroprodutores que beneficiaram de algumas rentabilidades salvaguardadas nos contratos que vos falei há pouco e nos regimes regulatórios que vos falei há pouco, ou mesmo que não beneficiaram disso, são os centros eletroprodutores que pagam, são os seus acionistas que pagam. Obviamente que eles não gostaram, mas tiveram que aceitar, e esta medida foi muito difícil de implementar. O governo anterior já tinha lançado uma tarifa social. Só que o governo anterior, quando criou a tarifa social deles, o desconto era de 3% ou 4% e acabaram por só lá estar 60 mil pessoas. Nós temos que ter 500 mil pessoas nesta tarifa social. 500 mil pessoas, numa média de 3 pessoas por agregado familiar, são 1,5 milhão de portugueses a beneficiar disto. É muita gente a sentir no bolso uma decisão política do governo que eu acho que pode ter influência decisiva para o futuro e para ajudar o país a vencer os desafios que tem pela frente. Eu não sei como é que estou aqui de tempo. Isto é um gráfico final, eu não os quero estar a amassar com gráficos, mas é só para terem uma noção daquilo que estava projetado quando o Governo chega. Aqui, esta curva de cima era a dívida tarifária que iríamos ter se as tarifas de energia elétrica subissem 1,5% ou 2% ao ano. Era isto aqui que íamos ter. Portanto, atingiria aqui no pico 7 bi, portanto era a dívida que iríamos ter. Esta é a dívida que nós projetamos e acordámos com a Troika e que tem que chegar aqui em 2020 neste valor. Portanto, isto é o diferencial, inclui o efeito de juros também, de cortes que nós poupamos só até 2020, depois isto prolonga.
é evidente que, olhando para isto, os preços estão sempre a subir 1,5% a 2% acima da inflação. Mas é completamente diferente subirem acima da inflação e estarem a gerar uma dívida deste tamanho ou estarem a gerar isto. Até porque, com o colapso financeiro que aconteceu e que afetou o sistema financeiro nacional e internacional, a capacidade que existe para continuar, ou teria sido para continuar a suportar esta dívida, estava bastante limitada. Isto é o efeito nas tarifas, isto são as variações tarifárias que nós tivemos nos últimos anos e a primeira coluna da esquerda, em cada um dos gráficos, seria a variação tarifária que teríamos no caso de não termos tomado estas medidas. Agora, imaginem o que era isto para a população. Em cima, repito, daquilo que já teve que acontecer com o problema do IVA. Eu falei-vos muito destes problemas e muito pouco de política energética, porque em termos de política energética, às vezes, quando nós ouvimos representantes de vários partidos, parece que estamos a defender coisas muito parecidas. Sustentabilidade, segurança de abastecimento, integração de mercados e coisas do género, mas depois o que conta é na prática. Nós estamos a tentar continuar, por exemplo, a desenvolver o setor da energia renovável, que é um setor crítico e importante para o país, mas queremos fazê-lo sem ser à custa de subsídios. Agora, se me disserem a mim, o senhor tem a tarefa de desenvolver o setor das energias renováveis, mas faça o que quiser. Bem, eu começo a gastar tanto dinheiro, que eu desenvolvo todos os setores de todas as tecnologias que os senhores quiserem. Não tem problema nenhum. Isso não custa nada. O que custa, e o que é difícil, é fazer um desenvolvimento de algumas tecnologias de alguns setores sem honorar o bolso do cidadão do lado, da empresa do lado, da PME do lado. Isso é que custa. Mas isso foi aquilo que este governo tem estado a fazer e irá continuar a fazer. Não foi a herança que nos deixaram. Não foi o Estado em que nos deixaram o sistema. Disseram-nos que a energia renovável era positiva. Ninguém discorda disso. Não vou entrar nesse tipo de debate. Agora, a questão é quanto custa. Para terem uma ideia, as outras medidas e agora falando um pouco de outras medidas, porque a política energética vai muito para além disso, passaram muito pela introdução de legislação europeia, que estava atrasada na sua transposição para Portugal, que nos torna hoje Portugal um dos países da Europa com legislação ao nível da energia mais modernos em termos da União Europeia. Nós subimos 18 lugares, penso eu, na classificação de uma organização mundial que classifica a performance da política energética dos diferentes países. Isso foi publicado há poucas semanas. E estamos, neste momento, no top 10, à frente de muitos países chamados da primeira carruagem da União Europeia e classicamente vistos como países de melhor organização do Estado e dos seus setores produtivos. Uma das coisas que fizemos foi, de facto, criar mecanismos para aumentar a concorrência. E os senhores hoje veem que há mais concorrência. De facto, há mais ofertas, há mais publicidade, há uma maior disputa pelo cliente, há uma tentativa de apresentar preços mais baixos. Nós reforçámos o poder do regulador, que é uma coisa que alguns destes operadores não gostam, e isso está paulatinamente a produzir efeitos. São reformas muito importantes e que é muito importante não sejam invertidas, porque senão vamos ter um prejuízo outra vez e um atavismo outra vez no setor e na defesa dos interesses das pessoas e, no fundo, aquilo que é o interesse público. Uma das reformas que tem sido muito falada, e com certeza já ouviram falar, foi a chamada reforma da microprodução ou do autoconsumo. Eu não sei se os senhores sabem, mas quando este governo tomou posse, em Portugal, era proibido produzir energia renovável sem subsídio. Se os senhores quisessem fazer uma energia renovável qualquer, sem subsídio, era proibido. Preciso fazer um solar. Não, tem que esperar que haja tarifa, que inclui um subsídio, para poder entrar. Mas eu não quero, só quero fazer. Isso não pode. Não era possível. Portanto, o setor estava tão enquistado na lógica do subsídio, do dinheiro assistencialista para a atividade produtiva, que nem sequer tinha na legislação prevista a possibilidade de existir
sem subsídio. Isso não existia. Foi este governo que criou, não só nesta parte, mas a regra geral de que quem não precisar de subsídio para nada e quiser produzir, faça favor. Isto é bom para todos, até aumentar a concorrência no mercado. Portanto, isso não existia. O nível de ambição que havia em termos de dinamismo económico deste setor era tal que isso nunca tinha passado pela cabeça do legislador. Tinha passado para as grandes centrais já, porque é uma diretiva europeia do primeiro pacote do início da década de 2000. Mas para a pequena produção e para a produção renovável, não só a micro, mas a renovável em geral, não havia essa mentalidade. E, portanto, havia produtores que nem percebiam o que é que nós estávamos a falar. Portanto, isto também demorou a entrar no setor. Obviamente que no início vieram dizer que o governo quer acabar com renováveis. Porquê? Previu renováveis sem subsídios. Os senhores sabem que se tiverem 9 pessoas a laborar com base em um subsídio, aparece uma 10ª sem subsídio, as outras 9 olham e não gostam. Eu não gosto que me apareça um a mostrar que é possível fazer aquilo sem subsídio. Então o que é que dizem? Estamos a acabar com o setor. Mas o que estamos é a introduzir eficiência económica, racionalidade económica no setor em defesa do interesse público da economia e do cidadão, mantendo os grandes objetivos de sustentabilidade ambiental, segurança de abastecimento e competitividade. Mas esta é uma das reformas mais importantes porque permite a todos nós, desde que tenhamos um nível de consumo que assim o justifique e tenhamos capacidade, instalar pequenos sistemas de produção e com isso poupar, ou com isso pelo menos fazer concorrência aos nossos fornecedores tradicionais de energia. Energia elétrica, neste caso. Algo que não era possível, há uma reforma que o decreto-lei foi aprovado no ano passado, está a produzir ainda os seus efeitos, mas é uma reforma muito importante e que está já neste momento a ser estudada, com vontade de ser replicada noutros países, porque é uma maneira que nós temos de disseminar muito esta pequena produção, mas sem incomodar ninguém. Porque com o diploma que foi feito, qualquer cidadão, desde que tenha capacidade para absorver essa produção, pode fazê-lo, isso é rentável e não vai exigir ao cidadão do lado que não quis fazer nada, não lhe vai exigir nenhum subsídio, nenhum apoio. Não o vai prejudicar. Mas isso precisou de um equilíbrio maior do que o outro sistema, que era dar um subsídio a este e depois pôr os outros a pagar amanhã. Outras reformas importantes na área da energia têm a ver com toda a questão dos combustíveis. Foi uma questão que foi sempre muito deixada por governos anteriores, única e simplesmente ao olhar da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência é importante, porque deve vigiar a concorrência em todos os setores da atividade, mas nós temos uma sensibilidade que nos indica o seguinte: o setor dos combustíveis tem graus de concentração, complexidade e de relacionamento com o consumidor final que justificam uma observação mais atenta, uma vigilância mais cuidada, e é demasiadamente importante para o funcionamento da economia para deixá-lo simplesmente no ar à solta como se fosse um setor igual a todos os outros. Não é que nós desconfiemos e queiramos mal às pessoas do setor, não é isso. É um setor que gera emprego, trabalho e dinamismo económico também, mas do ponto de vista do relacionamento com o consumidor, com os agentes mais pequenos que funcionam e operam nesse setor, precisa de um olhar e de uma vigilância específica. Foi isso que fizemos com legislação que muita delas já está publicada e outra continuará a ser implementada no sentido de tentar garantir esses resultados. Temos também na área da energia, ou seja, nas áreas que eu tutelo, a área mineira. E vejo aqui o Sr. Presidente da Câmara de Ticas, que tem aqui um projeto muito importante em mãos, que eu próprio já fui visitar ao local, ainda com o seu antecessor, e considero que este setor é um setor que pode contribuir de forma relevante para o crescimento do PIB. É um setor com muitas particularidades. Portugal tem riquezas que têm uma vantagem comparativa comparadas com outras riquezas mineiras, não porque tenhamos mais riquezas mineiras que outros países do mundo, há países do mundo muito mais ricos em recursos geológicos que Portugal, mas Portugal tem
dentro da União Europeia, e considerando que já estamos numa área económica com muita capacidade de compra e com necessidade desses recursos, têm aí algumas vantagens comparativas. E, portanto, dentro desse clube de países da União Europeia, nós temos, de facto, algumas vantagens relativas e temos alguns recursos que vale a pena explorar. Também sabemos que o setor mineiro tem tido, em Portugal, já há algum tempo no passado, uma reputação negativa. Porque houve, e como sabem, aqui pela região também, muitas minas que fecharam abruptamente. E fecharam depois com condições negativas, quer para os funcionários e trabalhadores dessas minas, quer para o ambiente, quer para as comunidades que circundavam essas operações industriais. E, portanto, nós devemos ter o cuidado para trazer o melhor que hoje o setor mineiro moderno tem. Se hoje visitarem algumas das poucas minas que existem em Portugal, vocês vão ver que os trabalhadores têm boas condições de higiene e segurança de trabalho, têm boas condições salariais, têm formação, trabalham com equipamentos de alto nível. Portanto, já não é um setor onde, por exemplo, o conflito laboral é uma questão permanente. Hoje são trabalhadores especializados, qualificados, com um bom nível salarial. Portanto, já não existe essa imagem negativa que existia antes do setor mineiro. Por outro lado, os investimentos mineiros hoje, e aqueles que Portugal tem interesse em atrair, têm uma responsabilidade social e ambiental muito maior. Já não se vai fazer uma mina sem salvaguardar o que vai acontecer do ponto de vista ambiental, designadamente através de mecanismos financeiros, quando aquela mina tiver que fechar por questões do mercado internacional ou outras. Portanto, essas questões têm que ser salvaguardadas. E estão a ser salvaguardadas na legislação que o Governo está a preparar. Curiosamente, foi há pouco tempo que se abriu a primeira mina em Portugal em 3 décadas, que foi, não foi bem uma mina nova, foi uma expansão para uma outra concessão mineira da mina da Somincor, o que é mais do que tinha acontecido em Portugal nos últimos anos. Para além disso, temos estado a dinamizar a parte do mapeamento dos recursos geológicos e também a parte das concessões a título de exploração. Por outro lado, e para acabar, porque penso que já me estou, de alguma forma, aqui a exceder em termos de tempo, eu gostaria de relevar, muito brevemente aqui para a região, a questão de expandirmos a rede de gás natural para alguns dos municípios que estão nesta região do país. É uma decisão importante e que é uma decisão que tem como orientação uma questão de equidade territorial do país. Mas uma palavra última para a questão da eficiência energética. Este Governo tem feito muito mais na eficiência energética do que aquilo que às vezes pode parecer. Nós temos estado em Portugal a obter bons desempenhos ao nível da nossa melhoria em termos de consumo de energia e em termos de desempenho energético. É preciso dar mais visibilidade a esse trabalho, é preciso dar mais, comunicar melhor esse aspecto, designadamente algumas das iniciativas que podem ser aproveitadas pela Administração Central e Local, como a iniciativa da Administração Pública Eficiente, ou EcoAP, que permite, de forma simplificada para os senhores perceberem, que um município, ou que um hospital, ou que uma unidade da administração pública possa implementar uma medida de eficiência energética que, basicamente, o que é? É uma medida que, com um determinado investimento, consegue poupar na fatura de energia para o futuro. E a dificuldade, às vezes, a gerir os orçamentos públicos é a questão de efetuar um investimento, mas essas poupanças, esses retornos, procederem-se por um período de vida largo e que ultrapassa muitas vezes o mandato do dirigente ou do eleito local. E isso pode ser, e está estudado em muitos sítios do mundo, uma barreira à decisão. E é até assim no setor privado. Então o que é que se faz? Há agentes económicos que operam, designadamente, na área dos serviços de energia, que assumem esse investimento e depois, através de uma transação de serviços, partilham parte das poupanças de energia com o município, o serviço, o hospital, em que parte dessa poupança é para amortizar o investimento inicial e outra parte é logo para reduzir a fatura, até ao termo desse projeto de investimento. Isto permite desenvolver ou facilitar muito mais a decisão de investimento,
porque não fica num quadro em que quem toma essa decisão de investir apenas vê a saída de dinheiro e as poupanças que tem, quando se tornarem relevantes, já passou um ciclo de decisão. E, portanto, este é um exemplo de uma de muitas medidas que temos feito na área de eficiência energética, porque em termos de conceptualização política a fazer na área de energia, mais importante do que todas as formas de produção, do ponto de vista da responsabilidade política na área de energia, a eficiência energética assume-se como prioritária face a todas as outras, porque é onde os ganhos são a todos os níveis. São ao nível da fatura, porque consumindo menos, nós poupamos mais energia, ficamos melhor do ponto de vista económico, as nossas empresas ficam mais competitivas. São ao nível da segurança de abastecimento, porque necessitamos de menos fornecimento, e são, obviamente, ao nível das questões de impacto ambiental. Peço desculpa por me ter alargado um pouco. Muito obrigado por terem ouvido.